Are you ready for start our review lessons 3 and 4? Vamos continuar falando de passado? Bora! Como eu falei, a gente vai continuar falando de passado, mas tem alguma coisa estranha, né, teacher? Que história é essa de passado com present perfect tense? Bom, vou explicar tudo isso para você, embora você já tenha visto, eu tenho certeza que já desvendou um pouco desse mistério ao estudar as lições 3 e 4. Bom, a gente está falando de tempo passado já desde o Book 3, do básico. Vimos a relação do Past Continuous Tense com o Simple Past. E hoje a gente vai conhecer um passado diferente. Um passado que, na nossa cabeça, na nossa tradução, ele soa como passado. Porém, a estrutura dele, o nome dele, em língua inglesa, todo é voltado para o presente, tá? É o Present Perfect Tense. O Present Perfect Tense, quando a gente faz a tradução, a gente faz muita analogia com o passado. Porém, diferente do que acontece no Simple Past, o Present Perfect, ele vai remeter a um passado, porém um passado também que é em tempo indeterminado. O Present Perfect, ele é formado com o verbo to have, mais um verbo qualquer, né, que vai remeter a uma ação, no particípio passado. O verbo to have a gente conhece. Lembra que nós estudamos lá no Basic o verbo has got, have got? Então, é o mesmo. Na verdade, has got, have got já é uma estrutura no perfect tense, tá? É que ele teve todo um destaque por ser um verbo bastante utilizado e peculiar. Porém, aquela estrutura é a estrutura que nós vamos revisar hoje. Então, o present perfect tense, ele é formado pelo verbo to have, que é have, na primeira pessoa do singular e para todas as pessoas do plural, e has, para he, she, it, mais um verbo qualquer de ação no particípio passado. Esse particípio passado, gente, nós também já falamos um pouquinho, mas hoje eu vou trazer um pouco mais especificamente para vocês, tá? O particípio passado, ele, nos verbos regulares, ele é feito da mesma forma que o passado, ou seja, ele é feito acrescentando o ed. Porém, nós temos verbos irregulares. Nós já vimos isso no Simple Past. E lembra que quando eu falei do Simple Past, eu falei desse particípio, que ele ficava na terceira coluna, vamos deixar ele quieto. Ainda falei naquela época, vamos deixar ele quieto, não é o momento, pois agora chegou o momento, tá? A terceira coluna de verbos irregulares vai ser usada justamente agora a partir dos tempos conhecidos como perfect tense. Tem o present, tem o past, nós vamos ver mais para frente. Então, a partir de agora, falou em perfect tense, é sempre verbo to have, seja no tempo que for, se for present é no presente, se for passado é no passado, mais particípio passado do verbo de ação. Okay? Então, se o verbo é regular, ele vai receber um ed. Se o verbo é irregular, ele vai estar na terceira, gente, terceira coluna dos verbos irregulares, tá? Então, é muito importante que você saiba que essa forma verbal ela é bastante utilizada em língua inglesa, tá? Então, não confunda. Todo o tempo que a gente vir com perfect vai ser sempre terceira coluna. Já o tempo simple, né, o simple past, no caso, vai ficar com a segunda coluna. Essa confusão a gente tem que desfazer de qualquer jeito para não se complicar, tá? Lembrando que nos verbos irregulares, nós temos também a situação dos verbos serem iguais na primeira coluna, na segunda e na terceira, tá? Com certeza você deve ter estudado essa tabela de verbos, está disponível, né, no seu material e já deve estar acostumando-se com essa situação variada, né? Isso difere da nossa língua, porém não é nenhum cavalo de Troia, nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Bom, então voltando a falar do present perfect tense, falei que ele é formado pelo verbo to have, né? Que aparece como have ou has, mais o particípio passado da frase e o complemento que tiver. Então, na frase afirmativa, a gente vai ter o sujeito, verbo to have ou has, particípio e o complemento. Na frase negativa, a gente vai ter o sujeito, verbo have ou has acrescido de not, podendo ser haven't ou hasn't, mais o particípio passado e o complemento da frase. E na interrogativa, a gente vai pegar o verbo to have ou has, vai colocar antes do sujeito e completar a frase do jeito que ela está. A gente tem aí embaixo as situações em que nós usamos o present perfect tense.
Lembrando que a noção que ele dá é sempre de uma ação iniciada lá no passado, por isso que ele está muito associado ao tempo passado. Então, a primeira, how long, é para dizer por quanto tempo, né? Alguma ação que seja bem prolongada, que ela começou num tempo atrás e ainda continua, ou que ela durou um tempo que a gente não sabe quando começou e quando terminou. Tá? Então, aí os exemplos. I've known Karen since 1994. Eu conheço Karen desde 1994. Se fosse na negativa, I've not known Karen since 1994. Segundo exemplo, she's lived in London for 3 years. Ela viveu em Londres por 3 anos. Então a gente tem aí uma ação que começou, obviamente, no passado, já acabou, mas a gente não sabe quando, é um passado indefinido. Não sabemos quando, não tem aquela conclusão que o Simple Past traz. Quando a gente vê essa estrutura, né, então é muito comum a gente ver no Perfect Tense essas expressões, né, since, que é desde, né, mais um ano, um mês, etc. Ou for, representando o tempo, for 10 years, for 3 days, for a week, e assim por diante. Então existe uma prolongação de tempo. Segundo uso, unfinished time word, então exatamente o que a gente estava falando, uma ação que começou e não sabemos quando terminou, ela simplesmente não terminou ainda. I haven't seen her this month. Eu não tenho visto ela, eu não a tenho visto esse mês. Então assim, quando começou e quando concluiu, não sei, está em aberto. Porém, já sabe que já que o mês começou, a ação ela já não é uma ação totalmente presente, ela é uma ação que teve um início no passado. Então a gente usa geralmente com this week, today, this month, this year. Então existe uma expressão de tempo também que acompanha justamente para mostrar que a ação ela continua, ela não está terminada, finished. Podemos usar também como present result. I lost my key. So I can't get into my house. Então, eu perdi minha chave, perdi, foi no passado, já perdi, perdeu. Então, olha só como ele tá aí, I lost my key, não eu tenho perdido. Então, a tradução, gente, não sei se vocês perceberam, cada hora que eu faço a tradução, eu tô adaptando a língua portuguesa, na verdade. Como eu disse, no inglês isso faz muito sentido. No português, a gente tem que fazer o malabarismo na tradução para poder combinar com a nossa estrutura gramatical. Finalmente, news, recent event, novidades, eventos que acabaram de acontecer e assim por diante. The Queen has given a speech. Então, a rainha deu um discurso. E tá ali, ó, has given, não é tem dado um discurso. Não, ela já deu o discurso, acabou. Então, a gente pode usar com just, com yet, already, recently. Então, o que é importante a gente lembrar, né? Present perfect, verbo to have, no presente, have or has, mais particípio passado do verbo principal. Uma ação que teve um começo ali, porém ela está em aberto, tá? Como eu falei, no inglês isso faz bastante sentido. Não tente traduzir tudo ao pé da letra, porque não vai ficar legal em português. Por isso que a gente tem que começar a pensar em inglês, começar a ver como é que as coisas se articulam em inglês, porque aí você não vai ter dificuldades na hora de entender e você vai acabar utilizando muito naturalmente. Começa a prestar atenção nos textos, começa a prestar atenção no discurso, nos filmes. Você vai ver que o present perfect ele é usado o tempo todo, tá? O tempo todo, muito naturalmente, ok? E aí, qual é a relação dele, né, com o past simple? Eu coloquei de novo ali a estrutura do past simple, para a gente entender, né? O past simple ele é sujeito, verbo no passado regular ou irregular. Esse verbo é o da segunda coluna. Já o present perfect ele é sujeito, have ou has, mais past participle, regular ou irregular. No caso dos irregulares, a terceira coluna. Então, pensa nisso, lembra nisso. Past simple. Vamos lá. Para expressar um tempo, né? Terminado, express finished time.
We lived in Japan from 1995 to 1998. Então, nós moramos no Japão de 1995 a 1998. Então, tem um tempo definido, né? Terminado. Segunda, refers to definite time. Então, se refere a um tempo definido. I saw the Eiffel Tower in 2007. Então, eu vi a Torre Eiffel em 2007, viu? Foi essa data e pronto. E finalmente, né, indicate a series of finished action. Então, para indicar uma série de ações que foram terminadas. First, he read a book, then he watched the movie. Então, primeiro ele leu o livro, depois ele assistiu o filme. Okay? Então, o Simple Past não tem segredo, acabou, fim. Já no Present Perfect, ele indica um passado, algo que começou ali no passado, porém está em aberto, tá? Então, a primeira situação, describe unfinished time, aquilo, tempo indefinido, né? I've worked as a teacher since 2011. Eu trabalho, ou tenho trabalhado como professora desde 2011, então tá em aberto, desde até então. Segunda, refers to indefinite time, para se referir a um tempo indefinido, também com sentido passado. I have seen Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel. Quando? Não sei. Eu vi. E finalmente, express experience of as result. Então, para expressar experiências com resultado, né? She has already watched the movie 3 times. Então, ela tem, ou ela assistiu, já assistiu esse filme 3 vezes. Então, assim, a gente tem ali situações bem distintas. Lembra sempre, passado simples, ação concluída. Present perfect, quando se reporta ao passado, a ação está em aberto, não tem definição, ela aconteceu, mas a gente não sabe precisar quando e se acabou ou se ela continua ainda, ok? Bom, e essa foi a nossa revisão, nossa breve revisão. Como eu sempre falo para vocês, o material do livro ele é muito mais rico, ele tem muito mais informações, exemplos, tem ali listen para você repetir, enfim, coisas que vão te ajudar a entender muito mais. Aqui é mais para reforçar alguns pontos que eu acho super importante e que vão servir de estrutura para que você consiga verificar como é que vai acontecendo esse aprendizado do inglês, os tempos verbais, as coisas, como vocês estão vendo, estão se acumulando. Nós já vimos vários tempos verbais que se remetem ao passado, todos eles têm funções distintas, ainda não acabou, temos ainda mais alguns. Então, assim, é aos poucos que se aprende. Só que esse aprendizado ele só é efetivo quando você faz a sua parte, quando você faz os exercícios, refaz os exercícios, busca outras atividades em materiais alternativos que a gente tem disponível, seja na internet, seja na própria biblioteca da escola. Enfim, gente, é preciso também fazer a contrapartida. Ok? Thanks for watching. Vejo vocês na próxima revisão. See you soon.